Oi, eu sou o Bryson, e como devem saber, eu tive uma infância maluca. O que deve explicar por que é que eu sou assim. Mas enfim, aproveitem esse compilado com histórias malucas da minha infância que não afetaram minha vida adulta de jeito nenhum. Eu sou o Bryson e hoje vou falar sobre as vezes que me machuquei. Então todo o meu sistema nervoso foi de arrasta. Mas por sorte eu nunca quebrei um osso. Nossa, Bryson, você nunca quebrou um osso? Sua dor é irrelevante, seu idiota. Embora eu nunca tenha quebrado um osso, ainda assim eu experimentei um leque gigante de dores físicas. Por exemplo, uma vez eu tava segurando um cano grande de PVC e eu joguei ele no chão, ele quicou e acertou meu cotovelo na velocidade Mach 10. Parecia um incêndio elétrico no meu braço. Eu voto pela remoção dos cotovelos do corpo humano, porque eles só servem pra causar dor. Pensando bem, por que não remover todos os ossos? Não dá pra quebrar o que não existe. Certa vez eu caí de cara enquanto esquiava e fiz um escorpião tão forte que a parte de baixo do meu snowboard bateu na minha nuca. Viu só? Suas costas não foram feitas pra fazer isso. Isso causa uma dor horrorosa. Ai, minhas costas! Agora vamos aos mais graves. Aqueles que me lembraram da minha mortalidade. Aqueles onde a vida disse: esse garoto teve uma vida boa demais por muito tempo. Hora de lembrá-lo quem é que manda. Ok, número 1. Eu tava sentado no topo da minha beliche, distraído, quando minha mãe me chamou. Decidi que, pra economizar tempo, eu iria ignorar a escada e pular direto de lá de cima. Mal sabia eu que o ventilador estava na velocidade máxima. Foi tão rápido que eu nem vi. Então pulei e... Aconteceu tão rápido que nem senti no início. Mas eu coloquei a mão pra checar o estrago e daí vi o sangue. Mãe! O que foi, querido? Eu tô perdendo sangue num ritmo bem acelerado e eu ficaria muito agradecido se a senhora, minha cuidadora e guardiã, me levasse ao hospital pra ajudar a curar a ferida pra que eu possa continuar essa jornada mortal em vez de acabar com ela antes da hora por causa da perda de sangue. Não, eu tô brincando. Na verdade, o que eu disse foi... Numa outra vez, eu e meus irmãos estávamos curtindo uma tarde com papai. Como? Papai abaixava a cesta de basquete, deixava um de nós segurarem, então soltava e isso nos arremessava pro alto. É óbvio. Mas enfim, eu vi meus irmãos fazendo isso e quis fazer igual. Ok, 3, 2, 1... Minha cabeça bateu no aro da cesta de basquete e é aí que minha memória acaba. Meus pais dizem que a pancada me escalpelou um pouco e que eu tenho uma pequena área calva. Só que eu tenho tanto cabelo que nem eu, nem meus pais jamais conseguimos encontrar a tal da área calva. Acho que ela nem existe, sabia? Dessa outra vez, eu era bem jovem. Meu irmão mais velho estava discutindo com a mamãe. Agora, ao morar com a minha família, você aprende a ignorar tudo, porque gritos e brigas são coisas comuns. Não se preocupe, a gente sempre se entende depois. Mas enfim, enquanto a mamãe e o Brody discutiam, eu tava tipo... Nossa, essa dobradiça da porta é bem maneira. Acho que eu vou colocar meus dedos aí. Justo quando a discussão esquentou ao máximo, o Brody fechou a porta com toda a força, prendendo meus dedos. Meus dedos dobraram de um jeito impossível, pareciam até de borracha. Nós fomos ao médico e, surpreendentemente, não estava quebrado. Quando você é muito jovem, seus ossos ainda são macios e flexíveis e é por isso que eles não quebram. Também é por isso que alguns bebês precisam usar capacetes, porque senão você pode acidentalmente moldar a cabeça macia deles em um cone, tipo assim. Beleza, última história. Uma vez eu tava tranquilão no meu quarto com meus irmãos. A gente tinha um saco de pancadas pendurado em uma das camas superiores, daí a gente se revezava pra dar uns golpes. Era minha vez e o saco de pancadas estava balançando. Mas eu era jovem demais pra entender o conceito de momento. Então eu mergulhei, ele se afastou de mim e dei de cara na parede. Me levaram pro hospital e, de acordo com o relato da minha mãe, os médicos tiveram que limpar a ferida. Mas, por algum motivo, eu não deixava. Então, eles me colocaram numa camisa de força e eu gritava: "Pare de me tocar! Pare de me tocar! Será que eu tô falando grego? Pare de me tocar!" Então, eles me deram aquele sonífero gostoso. Eu tô cansadinho. Enfim, levei uns pontos e agora tenho uma cicatriz legal na sobrancelha. Obrigado por viajar comigo pela Rua das Memórias. Pela dor das memórias comigo. Tudo isso doeu demais. Mas, Bryson, eu nunca me machuquei assim antes. Bom, nós podemos dar um jeito. Vamos!
Bem-vindos a Hogwarts, estudantes! Uma escola mágica que é totalmente segura o tempo todo. Senhor Bryson, nada de voar no grande salão. Não se preocupe, eu posso controlar essa vassoura perfeitamente bem. Ai! Oi, eu sou o Bryson e hoje eu quero contar sobre as coisas que eu estava obcecado quando era criança. Vamos começar pelo primeiro. Eu era obcecado por trens quando criança, principalmente pelo Thomas o Trem. Nossa, Bryson, os três são idiotas! Por que você não brinca com bonecos de super-heróis? Eu adorava ele na TV. Meus pais me deram os brinquedinhos de madeira dos trens e meu pai até fez uma mesa de trem pra eu brincar com eles. Thomas, cuidado! Tem uma criança nos trilhos! Seus freios estão quebrados! Ele não pode parar! Eles agora estão mortos. Thomas é atormentado por suas ações e se entrega para as autoridades dos trens. Thomas é acusado de homicídio acidental e enfrentará 10 anos de prisão. Querida, acho que o Bryson ouviu você assistindo Arquivos Forenses de novo. Eu amava tanto o Thomas que meus pais até me levaram pra conhecer o Thomas na vida real. Viu? Olha ele lá. Nada assustador, né? Eu amo tantos trens que até criei um personagem trem. Bryson o Trem. Tchu-tchu! Isso não é verdade. Minha parte favorita do programa foi assistir acidentes de trem. Houve um episódio em que o Gordon caiu em um monte de coisas e acabou morrendo. Obra-prima. Além disso, falando da série, eu não aprovo as novas coisas do Thomas e seus amigos. Eu só gosto das coisas originais, onde eles usavam trens de verdade e depois batiam esses trens em coisas. Uma vez, quando eu tinha 3 anos, estava fazendo uma cena de acidente com meus trens e acidentalmente bati com força demais e lasquei um pouco da tinta do Thomas. E isso me deixou bem chateado. Ele não era mais perfeito. Então, o que eu fiz? Joguei ele na privada, é claro. Um tempo depois, meus pais perceberam que a privada estava entupida. Meus pais chamaram o encanador e depois de horas tentando, o encanador disse com raiva: Não há nada que eu possa fazer. Nunca encontrei uma privada que não pudesse desentupir. Você vai ter que comprar uma nova. Então, eles deixaram o encanador quebrar o vaso sanitário pra ver o que tinha entupido. Era um grande maço de papel higiênico e no meio tava meu trem Thomas. Então ganhamos uma privada nova e eu ganhei um novo Thomas. Imagine ser o encanador e ter sua reputação estragada por ninguém menos que Thomas o Trem. Coitado desse cara. De qualquer forma, um tempo depois, Thomas foi lascado de novo. Então, obviamente, eu joguei ele na privada. Bryson! Felizmente, meu pai conseguiu pescar aquele e disse pra minha mãe: Melhor comprar um brinquedo que ele não possa lavar. Acha que devemos dar uma palmada nele? sim. Ok, vamos pra próxima obsessão. Harry Potter! Eu amo isso desde criança! Eu e meus amigos corríamos pelo parquinho com varinhas, fingindo ser bruxos. Na verdade, um menino chamado Josh e sua família também gostavam muito de Harry Potter. Tanto que a mãe fez uma regra, que você não poderia apontar uma varinha pra alguém e dizer a maldição de matar. Você sabe que magia não é real, né? Olha, eles eram uma família estranha. E eles também eram todos ruivos, assim como os Weasleys. Então foi a primeira bandeira vermelha. Eu tô brincando. Estereótipos de cor de cabelo não são legais. Os ruivos têm almas! Tanto faz, loirinho burro. É, no meu caso, realmente faz sentido. Mesmo assim, eu vou bater em você. Eu entendo. Olha, eu tô de boas hoje. Então eu vou te liberar, tá? Mas se liga. Se você me disser isso de novo, eu irei acabar com você. Tá entendido? Tá entendido. Obrigado. Além disso, uma vez no Pula-Pula, o Josh colocou chiclete no meu cabelo e eu nunca o perdoei por isso. Avada Kedavra! Caramba, magia é real.
Ah, ele tá só cansado. Eu também adorava quando os meus pais me compravam Lego do Harry Potter, porque então eu consegui construir o mundo mágico que eu amava tanto. Gostei de poder construir coisas legais. Legos são legais. Nossa, Bryson, você ainda gosta de Lego? Vê se cresce, Lego é brinquedo. Eu avisei você. É um sistema de tijolos intertravados altamente sofisticado. Aqui diz que é pra idades entre 8 e 14 anos. Isso é só uma sugestão. Enfim, de volta ao Harry Potter. A cerimônia de triagem começará agora. Senhor Bryson, dê um passo à frente. Ah, eu sei exatamente o que fazer com você. Lufa, Lufa! Por que você está chorando? Não vou mentir, fiquei muito chateado quando fiz o teste online e descobri que realmente sou um lufa-lufa, também conhecido como uma decepção. Também fiquei triste quando fiz 11 anos e não recebi uma carta de aceitação de Hogwarts. Acontece que Hogwarts não é real, é uma pílula dura que você acabou de engolir. A comunidade que muda a realidade ainda está lutando com isso. Na verdade, Bryson, a mudança de realidade é real. Eu vi isso no TikTok. E você pode projetar sua consciência para outras realidades? Não é real. Seguindo em frente. Harry Potter sempre terá um lugar especial no meu coração porque me inspirou a ser uma pessoa criativa e imaginativa. E que a magia mais poderosa de todas é o amor. Eu te amo. O poder é demais! Viram? Olha só como meu amor é poderoso. Ele tá bem. Ele só tá cansado. Na verdade, isso me dá uma ideia. Aí, Voldemort! Você se atreve a pronunciar meu nome, seu monte de lama! Eu te amo! Viram? Amor! Uhul! E aí, topa sair comigo, Harry? Peraí, quer dizer, o Harry Potter não é real. Então, eles fizeram um parque temático inteiro de Harry Potter e é incrível e mágico e... eu adorei. Na verdade, quando eu fui lá, eu fui escolhido pra fazer a cerimônia da loja de varinhas. Dá um tchauzinho pra varinha e veremos se ela é pra você. Wingardium Leviosa! Ah! Ela tá só cansada. Próxima obsessão, animais. Eu adorava pegar sapos e depois jogá-los uns contra os outros. Se meu amigo tivesse um animal de estimação, eu ia querer segurar ele e fazer carinho. Na verdade, eu descobri o YouTube assistindo vídeos de hamsters por hora a fio e implorando aos meus pais que me comprassem um. Um dia, eles finalmente me deram um. No dia em que eu ganhei, eu e minha família estávamos assistindo a história de uma abelha. Então chamei meu hamster de Barry, abreviação de Barry B. Benson, é claro. Mas então decidi apresentar Barry ao meu cachorro Duke, sem consultar meus pais. Descanse em paz, Duke. Duke sentou-se lentamente, deu-lhe um cheiro e simplesmente assassinou Barry bem na minha frente. Mãe! E é por isso que eu não assisto mais ao filme das abelhas. Descanse em paz, Barry. Na manhã seguinte, minha mãe me levou ao pet shop e me comprou outro. Eu chamei ele de Mario e ele viveu uma longa vida e feliz de hamster, de 2 anos. Eles não vivem tanto tempo. Além disso, uma vez eu estava na casa de um amigo e ele tinha 2 irmãos gêmeos. Eles ganharam 2 porquinhos da Índia no dia anterior, mas já haviam morrido, porque os meninos estavam convencidos de que eles poderiam voar. Então eles levaram os porquinhos da Índia no pula-pula e testaram sua teoria. Descanse em paz. Enfim, naquela época eu também tinha um porquinho da Índia chamado Link, e os meninos com lágrimas nos olhos perguntaram: Nossos porquinhos da Índia morreram. Podemos ficar com o seu. E foi aí que aprendi a valiosa lição de como dizer não às pessoas. Por falar em morte, eu já contei que meus pais têm galinhas no quintal e uma delas se chama Hen. Bom, Hen é, na verdade, Hen 2. Descansa em paz, Hen 1. O cachorro da minha irmã pegou ela. Agora uma coisa mais alegre. Conheça meu novo filho. O nome dele é Bo e ele é um cachorro. Como um cachorro pode ser meu filho? Ele é adotado. Duh. Ele é fofo e eu o amo e você deve amá-lo também. Ele e a nossa cadela, a Dixie, são amigos, mas a Dixie tá ficando velhinha, então ele é um pouco imperativo pra ela às vezes. Eu tô bombardeando meus amigos com fotos do Bo e eles estão ficando de saco cheio. Então agora eu posso bombardear vocês com as fotos. Olha pra ele, ele é tão fofo. Ai, meu Deus, que nenenzinho bonitinho. O Bo tem 2 anos e eu resgatei ele num abrigo de animais em janeiro desse ano. E eu tô super de boa com ele. Ele pode ser um fedido, ele é um ladrãozinho. Ele rouba as coisas da cozinha o tempo todo e mastiga coisas que não deveria mastigar, mas tô treinando ele da melhor forma possível. Só que, uma vez, eu tive que ir à loja, então deixei o Bo em casa, no seu caixote. Nas últimas vezes que deixei ele lá, ele tava gostando, então achei que tava tudo bem.
Mas dessa vez foi diferente. Em vez de aceitar que tinha que ficar ali, ele gastou toda a sua energia tentando sair da caixa, mordendo ela por dentro. E ao fazer isso, quebrou um dos seus dentes inferiores. Fiquei muito triste. O Bo não era mais perfeito. Então o que eu fiz? Joguei ele na privada, é claro. Não, mas eu fiquei muito triste por ele ter se machucado no caixote, então eu realmente quero fazer uma substituição de dente pra ele. Ele é um menino muito bonzinho e muito bobo, e eu amo muito. Ele é muito bonito e recebo elogios dele o tempo todo. Ai, que cachorro bonito! Ataca ele! Brincadeirinha. Ele é muito amigável com as pessoas e outros cães. Então esse vídeo foi sobre as minhas obsessões de infância, mas eu tenho uma confissão. Todas essas obsessões persistiram na vida adulta. Eu ainda amo animais e ainda amo trens. Não sou mais obcecado por Thomas, mas ainda gosto da aparência dos trens a vapor. Tenho até 2 trens elétricos, o Expresso Polar e o Expresso de Hogwarts. Além disso, no que diz respeito aos animais, eu tenho o Bo e minhas 2 tartarugas de estimação. Pra mim já tá de bom tamanho. Mas eu queria um porquinho, um pato, um papagaio, um lagarto e outro cachorro. E eu me mudei da casa dos meus pais pra poder fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que segurar a onda, senão minha casa vai virar um zoológico. E eu ainda sou obcecado por Harry Potter. Eu tenho todos os conjuntos de Lego deles e eu esculpi e pintei minha própria varinha e assisto de novo todos os filmes. Então, como todas as minhas obsessões de infância ainda existem, podemos concluir que eu ainda sou uma criança. Um homenzinho. Que idiota! Como é que é? Você se tornou tão previsível, Bryson. Agora é a minha vez. Bryson, seu pai e eu decidimos que todos vocês vão entrar pros escoteiros, porque acreditamos que isso vai prepará-los pro mundo real. Vai ser uma enorme conquista e vai prepará-los pra vida adulta. Não, valeu. Eu não curto esse lance de escoteiros. É intenso demais pra mim. Oi, eu sou o Bryson e meus pais me obrigaram a dormir ocasionalmente no meio do nada e chamam isso de escoteiros. Apesar do meu dilúvio de lágrimas, gritos e ranger de dentes. E rapaz, eu tenho umas boas histórias sobre isso. Mas pra começar, eles me colocaram nos lobinhos. O melhor que eu posso dizer sobre os lobinhos é que pelo menos era mais tranquilo. Era mais tipo... Muito bem, crianças, hoje vamos observar os pássaros e aprender a dar um nó. Mas aí nos escoteiros era tipo... Construa um iglu aqui mesmo e durma nele ou vai morrer! Boa sorte. É sério, o acampamento de escoteiros era terra de ninguém. A única lei que seguimos era a lei da natureza. Por que esses adultos davam poder de fogo pra garotos de 12 anos? Teve um ano que meu pai era o líder escoteiro, que ele acordou e viu que os garotos tinham iniciado uma fogueira enorme, estavam pulando nela. Parem! O que vocês estão pensando? A gente tava testando nossa coragem, pai do Bryson. A gente também tava testando a teoria da seleção natural do Charles Darwin. Se algum de nós for fraco demais, vai cair no fogo e morrer. O que vai limpar o pool genético, tornando a próxima geração mais forte. O quê? Ok, até que faz sentido. Beleza, deixa eu pular também. Parece que perdemos um. Eu comecei nos escoteiros em algo chamado Acampamento Diurno dos Lobinhos, onde você aparecia, fazia atividades em grupo como regata de calhas, pega-pega e nós. Depois, à noite, seus pais te buscavam e te levavam de volta pra casa com ar-condicionado. Então você não tinha, de fato, que dormir na sujeira. Eu morria de inveja dos garotos que levavam salgadinhos. Eu ficava lá com sanduíche caseiro, fatias de maçã, um cookie em forma de coração e um bilhete escrito à mão da minha mãe dizendo quanto ela me amava. Enquanto o Tyler tinha isso! Tá de sacanagem? Parando pra pensar, eu fico feliz que minha mãe se importava bastante pra preparar meu almoço. Uma das atividades lá era aprender a fazer papel usando só coisas encontradas na natureza. A gente ia se tornar o Bear Grylls da fabricação de papel. Eu tava super empolgado, mas aí chegamos lá e eles disseram: muito bem, turma, aqui está como fazer papel caseiro. Primeiro pegue um pouco de papel higiênico, molhe ele, molde-o na forma que quiser, deixe secar e pronto. Papel tá pronto. Peraí,
aí, né, gente? Isso aí é o mesmo que dizer... Veja só como fazer uma cadeira do zero. Primeiro, pega uma cadeira e voilá! Você fez uma cadeira. Uma coisa útil que eles me ensinaram foi como esculpir madeira com segurança usando uma faca. Sempre aponte a ponta afiada pra longe do seu corpo e finque a ponta afiada em outro escoteiro. Eu tava de boaça, evoluindo entre as posições tigre, lobo, urso, Webelow. Eu ainda não sei o que é isso, mas daí eu tive que evoluir de um lobinho divertido e relaxado pra um escoteiro machão toradão. E isso significava ir pra acampamentos onde eu tinha que dormir no meio da floresta. Ir pra aqueles acampamentos me dava muito medo e me causava muita ansiedade. Eu era um garoto muito sensível, então até os acampamentos de uma noite só já eram um pesadelo. Eu era baixinho e fraquinho, não conseguia caminhar tanto quanto os outros. Eu já tinha ido a algumas viagens de uma noite a contragosto, mas quando anunciaram uma viagem de mochilão e acampamento de uma semana, eu implorei pros meus pais me deixarem ficar em casa no ar-condicionado e banheiro limpinho. Depois de muita deliberação, eles finalmente disseram que eu podia ficar. Fiquei tão aliviado, mas logo em seguida tentei forçar a barra sem precisar. Era a época que o Nintendo 3DS tava super na moda e era a coisa que eu mais desejava no mundo inteiro. Então eu perguntei: mãe, pai, vocês podem me dar um 3DS, por favor? Eu compro um 3DS pra você. Sério? Se for pro acampamento de escoteiros. Não! Não dá pra me dar de Natal, ou sei lá? Não! Se você quer um, precisa ir no acampamento de escoteiros. Mostra pra gente que você consegue ficar sem tecnologia e, em troca, compraremos mais tecnologia pra você. Isso foi um baita drama pra mim. Eu queria muito 3DS, mas detestava acampamento de escoteiros. Minha cabeça explodiu tentando achar uma solução. Talvez eu possa aparar a grama ou montar uma barraca de limonada pra juntar dinheiro e comprar um eu mesmo. Não! Se você não for pra esse acampamento enquanto viver sob o meu teto, você nunca terá um 3DS. Não vou deixar você comprar um mesmo que ganhe seu próprio dinheiro. O meu mundo caiu. Fiquei devastado e tragicamente foi numa época em que eu ainda achava que os adultos sabiam de tudo. E por algum motivo, presumi que meu pai realmente poderia fazer valer essa regra absurda. Eu tava encurralado. Eu tinha que ir. Meus pais disseram que a única maneira de eu conseguir um 3DS era indo nessa viagem. Seus pais vão te dar um 3DS por isso? Meus pais me obrigaram a ir ou eu ficaria de castigo o verão todo. Enfim, quer um pouco de molho de pizza e queijo no biscoito que eu trouxe? E aí, toda manhã, a gente acordava, arrumava tudo e caminhava, tipo, 20 quilômetros todo dia. Depois montava o acampamento de novo. Eu odiava caminhar. Todo mundo sempre dizia: que vista linda! Mas eu pensava: a vista nunca vale a pena! Hoje em dia, eu até gosto de caminhar e das vistas. Claro, minhas pernas são tão longas agora que só preciso dar 3 passos e já cheguei. Mas naquela época eu tinha perninhas. Eu era tão baixinho e fraco que os outros escoteiros tinham que ajudar a carregar minhas coisas. E ainda me sinto mal por isso. Desculpa por ser baixinho e inútil, galera. Sério, eu me pergunto por que não me apelidaram de franguinho com frequência? Porque eu era um. Provavelmente foi bom eu ser tão tímido e quieto, porque se eu tivesse deixado meu verdadeiro eu chato aparecer, eles teriam me matado a marteladas enquanto os líderes riam e diziam: Meninos são assim mesmo. senhora, seu filho tá jogando pedras na cabeça das crianças. Meninos são assim mesmo. Não! Ensine a eles a não fazerem coisas erradas. Billy, para de jogar pedras e seja gentil. Mas só me ama do jeitinho que eu sou. Bom, do jeito que você é agora é péssimo. Melhora! Se esforce mais. Não! Você vai aprender respeito. E o sofrimento será seu professor. Honestamente, por mais que eu reclamasse, ter meus amigos por perto tornava tudo muito divertido, sem mencionar que ser subornado significava que pelo menos algo bom sairia disso. A gente fazia trilha, cantava, catava sapos e fazia um abrigo de galhos e cascas pra conseguir nossa insígnia de sobrevivência na selva. É engraçado como eu sempre queria fazer as coisas do meu jeito, independentemente do que os outros garotos estavam fazendo. Se todos decidiam nadar pelados no lago, eu ficava tipo: não, de jeito nenhum que eu vou nisso. Mas aí o Travis perdeu o traje de banho no lago e teve que correr pelado de volta pra barraca. E depois descobrimos que o lago tinha sanguessugas. Os outros garotos queriam ficar acordados e fazer marshmallows. Daí os chefes nos ensinaram uma lição de vida sobre não nadar em águas infestadas de sanguessugas. E eu fiquei tipo: não, eu tô cansado disso, eu vou dormir. Aí, na volta pra casa, paramos numa hamburgueria e os chefes desafiaram todo mundo a comer um hambúrguer com 4 bifes. Eu sabia que meu estômago pequeno não ia aguentar, então eu falei: não, obrigado, e peguei um hambúrguer normal. Depois, todo mundo me disse pra ir pra faculdade e eu tipo: não, eu vou ser youtuber. E aí a Receita Federal me mandou parar de cometer sonegação fiscal e eu falei: prenda-me se for capaz! É piada, tá? Eu adoro pagar meus impostos. Mas eu fui. Eu concluí a viagem, cheguei em casa e ganhei um 3DS. Yippee! Eu nunca mais vou acampar na vida! Outro
grande acampamento de escoteiros que fui obrigado a ir foi num lugar enorme, onde várias outras tropas de escoteiros também foram. Chegamos e um escoteiro mais velho veio até nós, ergueu o bastão, me empurrou pro lado e disse: Sai da minha frente! nos escoteiros tem uma hierarquia, onde os mais velhos podem ser maldosos com os mais novos. Porém, eu também tinha um defeito físico evidente que sempre me colocava no fim da lista. Eu era baixinho, então até os escoteiros mais novos podiam me bater. Aquele garoto era líder assistente do acampamento e ficou claro pra mim que ele era o tipo de cara que, se você dá um pingo de autoridade, ele sobe diretamente a cabeça e abusa do poder. Mas ele era mais velho, o que já tornava melhor que nós, na cabeça dele. Acho super legal que você tenha conquistado todas essas insígnias, cara, mas acho que tá faltando algumas importantes. Tipo, a insígnia da maturidade emocional, de lidar com a insegurança e de ir à terapia. É o que eu teria dito se tivesse habilidades de confronto. Em vez disso, só observei sua atitude arrogante e o julguei silenciosamente. E anos depois, eu tô zoando ele online num vídeo do YouTube. Quem tá rindo agora, hein? Enfim, os chefes nos levaram pro nosso acampamento e todos dormimos numa estrutura de madeira cheia de beliches. Depois, fomos a um monte de aulas pra insígnias de mérito e preenchemos pacotes. Ótimo, só estamos fazendo lição de casa no mato. Mas pelo menos tivemos um tempo livre pra jogar cartas juntos. Porém, uma vez, enquanto a gente jogava, de alguma forma o Chan caiu da beliche de cima, deu um giro no ar e se espatifou no chão. Enfim, tem algum 4 aí? Não. Continuei subindo de categoria nos escoteiros com relutância e contra minha vontade. E tive que ser entrevistado pra me tornar o escoteiro da vida. Mas caso você tenha esquecido, era o carinha tímido. Os chefes escoteiros me perguntaram o que eu aprendi, quais os requisitos eu cumpri, blá blá blá. Um dos chefes disse: Posso te dar um conselho? Você poderia trabalhar mais o seu contato visual. E a partir daí fiquei muito bom em contato visual. Às vezes ser mandado parar é a solução. Olha nos meus olhos! Olha! Veja dentro da minha alma! O outro grande acampamento foi alguns anos depois. Eu tinha 16 anos e os chefes eram tipo: E aí, galera, vamos aprender a atirar com espingarda? Isso foi numa época em que eu ainda achava que os adultos tinham tudo sob controle. Daí eu falei: ok, sério, por que eles deixariam garotos de 16 anos manusear espingardas? Por sorte, deu tudo certo, mas e se um dos garotos tivesse virado no Jirai aquele dia? Ou se desse ouvidos ao diabinho na cabeça? Adolescentes ainda não entendem as consequências. Eu tenho 22 anos e ainda não entendo. Enfim, eles me deram a arma e lançaram um prato de argila pra eu atirar. Acertei! Meu primeiro tiro na vida e eu acertei! Então errei os próximos 9 tiros. 10% não é ruim, é melhor que a maioria dos meus trabalhos da escola. Aí chegou a hora de fazer um projeto de escoteiro águia. Então, com muita ajuda dos meus pais, eu construí algumas prateleiras pra ajudar a minha escola a organizar as coisas do teatro. Eu consegui! Eu alcancei o nível de escoteiro águia e agora eu amo acampar! Galera, eu tô super preparado pro mundo real agora! Podemos ver seu currículo e que experiência você acha que o ajudará a se destacar neste cargo. Eu não tenho currículo nem experiência relacionada, mas olha só esse nó de marinheiro. Falando sério, acho que não mereço essa condecoração. Não consigo acender uma fogueira sozinho. Não sou muito confiável, leal, útil, amigável, cortês, gentil, obediente, alegre, econômico, corajoso, limpo ou reverente. Minha mãe foi quem insistiu e garanto que sem a ajuda constante dela com as insígnias de mérito, equipamentos de acampamento, lista de itens pra viagem e incentivo, eu não teria conseguido. Ela também ajudou meus 3 irmãos a ganharem suas condecorações e garanto que ela sobreviveria na selva mais do que eu. Ela é a verdadeira escoteira águia, não eu. Então, com o poder que me foi concedido por mim mesmo, eu oficialmente revogo meu status de escoteiro águia e o concedo à minha mãe. A moral da história é que às vezes é bom seus pais te forçarem a tentar coisas novas. Talvez você até faça um vídeo sobre isso depois. Beleza, esse é todo o tempo que eu tenho. Tenho que voltar a jogar Animal Crossing New Leaf no meu Nintendo 3DS. Fala, parceiro. Eu sei que o consultório de dentista pode dar um medinho, mas relaxa. Você tá em boas mãos. Vou te colocar na cadeira e depois que eu terminar, você pode escolher um brinquedo no baú de brinquedos. Beleza. Isso tá doendo? Não, Isso aqui. um pouco. Aham, isso. Ai, E agora, um pouquinho disso. socorro! Que tal isso, hein? Oi! E um pouco disso! Tá doendo? Tá doendo? Ele se saiu muito bem. Olha esse sorriso. Nossa, que sorriso lindo! Mandou bem, querido. Vou até comprar um presente voltando. Não esqueça do fio dental. Assim, da próxima vez, não vai doer tanto.
Oi, eu sou o Bryson e como muita gente, eu tenho uma boca cheia de dentes. E com ela veio de brinde um trauma dental daqueles. Pra dizer o mínimo, essas pérolas brancas não vieram sem um pouquinho de sofrimento. Bora começar do começo. O pequeno Bryson era irresponsável e acabou com algumas cáries por comer muito doce de Halloween. Daí a minha mãe me levou ao dentista pra tirar os dentes de leite afetados. A injeção pra anestesiar doeu pra caramba no começo, mas aí eu não senti mais nada. Acho que é por isso que chamam de injeção anestésica. Valeu, tchau. Não coma nada por 3 horas ou você vai morder a língua. No caminho de casa, eu fiquei surtado com a sensação de dormência na minha boca. E eu ficava mexendo a língua pra lá e pra cá. Só que o meu eu infantil achou que seria divertido morder a língua de leve. Era muito estranho, não senti nada. A anestesia me deixou invencível. Como muitos de vocês sabem, eu demorei muito pra desenvolver. Todas as outras crianças cresciam e ficavam mais fortes, mas eu não. Isso também fez com que eu perdesse meus dentes de leite bem tarde. Aos 12 anos, eu ainda tinha vários deles. Aí, um dia, minha mãe me levou a um ortodontista e ele lançou aquele papinho sobre como agir cedo pode ajudar muito e blá, blá, blá. Minha mãe comprou a ideia e ele meteu um aparelho em mim, enquanto eu ainda tinha dentes de leite. Por que tá colocando aparelho neles? Eles vão cair de qualquer jeito. Acha que enganar minha mãe, pegar o dinheiro dela e me causar uma tonelada de dor física sem nem arrumar nada, valia a grana que ele embolsaria. O cara tava mentindo Bem na cara e dura. De qualquer forma, eu ainda não tinha idade pra ter livre-arbítrio, então não dependia de mim. Por isso, me conformei com 2 anos de aparelho rasgando meus lábios, comida ficando presa neles o tempo todo e uma dor terrível toda vez que trocavam os elásticos. Ai! Ai, aliás, você não poderá comer pipoca por 2 anos. Mas isso nem foi o pior de tudo. Durante esse tempo, o ortodontista decidiu que eu precisava de mais metal na boca e apresentou pra minha mãe o expansor palatino. O objetivo do expansor não era me apresentar uma variedade maior de sabores, mas sim alargar os dentes do fundo para ter mais espaço e deixar o sorriso retinho. O processo começa com o ortodontista enfiando elásticos entre os dentes, com todo o amor do mundo, fazendo com que seus dentes se afastem lentamente, te dando uma dor de cabeça bizarra e uma insônia brutal. Aí ele usa o espaço criado pelos elásticos para enfiar uma engenhoca diabólica de metal em volta dos seus dentes. E toda semana ele ajusta para afastar ainda mais os dentes e causar uma dor horrível. Eu odiava muito essa coisa. Doía o tempo todo, minha boca ficava inchada, doía quando minha língua tocava e a comida ficava presa entre o expansor e o céu da boca. Os aparelhos já tinham estragado a alegria de comer. Eu não precisava de mais buracos pra comida ficar presa. Sem falar como é irritante saber exatamente onde a comida tá presa com a língua, mas aí você tenta pegar com o dedo e nunca acha. A comida tá agarrada bem ali. Onde? Tá bem aqui. Não consigo achar. Esse fenômeno é conhecido como desconexão da língua-dedo e eu detesto. Depois de 2 anos doloridos, ele removeu todo o metal da minha boca e eu me senti tipo... Meus grilhões foram quebrados, eu estava livre e finalmente podia comer pipoca de novo. Inclusive, um dia eu estava comendo pipoca, eu só tinha um dente de leite e o dente permanente estava nascendo por baixo, deixando ele mole. Eu estava lá comendo a pipoca e acidentalmente mastiguei um grão não estourado. O dente de leite quebrou no meio entre o dente permanente e o grão, mas eu não podia desperdiçar todo aquele cálcio, né? Tão bom e gostosinho! Finalmente eu tinha todos os meus dentes permanentes e meus problemas dentários tinham acabado. Ou era o que eu pensava. 1 ano depois, minha família se mudou. Eu achei que tava livre, até minha mãe me levar pra outro ortodontista. Parece que o primeiro conjunto de aparelhos não serviu pra nada. Sério, só um idiota colocaria aparelho em dentes de leite. Sim, eu recomendaria colocar novos aparelhos agora que os dentes permanentes estão aí. Era isso que eu tava dizendo! Pra que colocamos aquele primeiro aparelho? Basicamente, eu teria que usar aparelho por apenas 4 anos! Porque o primeiro não serviu pra absolutamente nada! Bryson, eu acho que você devia colocar. Eu quero que você tenha um sorriso bonito.
Eu também acho que você devia colocar, Bryson. Vou ganhar uma boa grana com isso. Gente, meu sorriso tá bonito. Bom, vamos checar as radiografias. Você tem uma mordida profunda que pode causar muitos problemas mais tarde. Você deveria agradecer por sua mãe querer pagar pra arrumar seus dentes. Você meio que tem um lábio tipo Bart Simpson e a gente queria arrumar isso. Esse cara literalmente me humilhou pra eu voltar com os aparelhos ao me comparar com um desenho animado. Mas eu sou um desenho animado, então por que eu tô usando isso? Eu posso simplesmente me desenhar com dentes perfeitos. E pra corrigir o meu meu lábio tipo Bart Simpson, tive que não só colocar outro expansor palatino, mas também elásticos pra puxar minha mandíbula pra frente. E aí, como foi sua semana, parceiro? Eu só odeio. Então, mais 2 anos horríveis de dor se seguiram. Ajustando meus dentes, usando elásticos e tendo comida presa nos dentes. Tudo de novo! Eu mal podia esperar, mas o dia finalmente chegou. Eu estava completamente livre. Pois é, percebi que esses dentes são meio pequenos. O que a gente podia fazer é tirá-los e realocar todos esses dentes pra preencher o lugar deles. Naquele momento, um ódio puro e perverso borbulhava dentro de mim. Eu me recuso a ser aprisionado de novo. Cala a boca! Cala a boca! O quê? Eu já usei aparelho por 4 anos! Chega! Não vou deixar você me humilhar pra tirar mais dinheiro da minha mãe e me torturar por mais 2 anos! Então, eu saí correndo e 2 dos meus dentes são um pouco menores do que deveriam ser. Ah, não! Que pesadelo! Eu prefiro muito mais mantê-los assim do que fazer isso. Eu finalmente estava seguro. O ortodontista não podia mais me machucar. Eu tinha um sorriso bonito e nunca mais precisei voltar naquele profissional de novo. Mas aí, minha mãe colocou aparelho e um expansor palatino porque ela não estava feliz com o sorriso dela. Acho que a humilhação funcionou. E logo depois de colocá-los, ela disse: eu não fui compreensivo o suficiente com vocês quando usaram isso. Dói demais! A senhora achou que eu estava mentindo? É claro que dói. Mas agora nós 2 temos sorrisos lindos. Acho que a dor realmente é uma beleza. Dá muito trabalho ficar tão gato assim. Mas, pelo menos acabou. Aliás, acabei de marcar sua cirurgia de remoção dos dentes do siso. Dentes do siso. Por que eles chamam de dentes do siso? É óbvio que esses dentes são os idiotas que nascem pelo caminho errado. Estruturas vestigiais. As partes inúteis do corpo são tão idiotas e algumas delas te machucam mesmo. Seu apêndice pode explodir e te matar sem motivo. Seus dentes do siso brotam do nada e estragam seus outros dentes retos. E nem me faça começar a falar sobre o Cox. Essas coisas não têm propósito. São só um mau design de personagem. Basicamente, esses dentes burros estavam me condenando a outro encontro com a dor. Eu sentei na cadeira e quis tentar resistir ao medicamento pra dormir. Mas foi mais ou menos assim. Ok, esse medicamento vai te deixar um pouco sonolento. Aí, eu consigo resistir facinho. E acabou. O quê? Sério, pareceu tipo... Então meu rosto inchou e eu vivi no sofá por 2 semanas comendo purê de batatas, calda de maçã e sorvete. Nem tudo foi ruim. E essa foi a minha jornada dental. Doeu pra caramba e houve algumas decisões muito questionáveis. Mas, pelo menos, o ortodontista agora pode bancar uma piscina no quintal dele. No geral, sou grato por ter dentes bonitos e tenho sorte da minha mãe me amar o suficiente pra deixar esses brutos no esquema. Porque agora o meu ataque de mordida causa muito mais dano. Uhul! Haha! Isso! Qual é o problema dele? Eu Nem sei. A gente só tenta evitar. Ele é daqueles que tem educação escolar em casa. Oi, eu sou o Bryson e eu tive educação escolar em casa e... Isso explica muita coisa. Como eu não percebi isso antes? Viu? Eu te falei. Valeu. Aí, seu idiota! Existe um preconceito injusto contra quem é educado em casa. Todo mundo acha que a gente é estranho e cringe, mas a maioria cresce e se ajusta bem à sociedade. E geralmente nós somos mais inteligentes que a média.
Geralmente. O estereótipo de criança estranha que estuda em casa é reducionista e coloca pessoas como eu em caixinhas. Mas pelo menos acertaram a caixinha, eu admito. Parece que eu me encaixo no estereótipo mesmo. Ele entra na lista logo abaixo de loira burra. Eu fui educado em casa até o 6º ano e, falando sério, foi perfeito pra mim. Segundo um teste de personalidade que fiz, sou 96% introvertido. Então a calma da minha casa foi um ambiente de aprendizado muito melhor. A minha mãe até tentou me colocar na escola pública, mas eu não gostei muito. Acho que as multidões me causam dano psíquico, sei lá. Fico bem tímido quando vou conhecer pessoas, aí de repente, bum, viro o maior tagarela do bairro. Dá pra saber o quanto tô à vontade com você pelo quanto fico te irritando. Tem uma correlação direta nessa parada aí. Por isso, meu grupo de amigos foi sempre muito pequeno, mas muito próximo, com o qual me dou super bem. Mas, quando eu era mais novo, eu não sabia fazer amigos. Então, já me deram um círculo de amigos pré-aprovado pelos pais, porque nossas mães eram amigas e elas nos deixavam brincar juntos. Aí, galera, bora fingir que somos lobos! Por sorte, eu superei isso, ao contrário de alguns de vocês. Minha mãe mandava bem ensinando. Ela tornava o aprendizado divertido, com passeios e jogos, e o ensino individual funcionava muito bem pra mim. Eu não conseguiria fazer o que ela fez. Fico paralisado só de pensar como o dever de matemática do meu futuro filho vai além do meu conhecimento. Em vez de passar pelo ritual de chorar na mesa da cozinha enquanto seu pai tenta te ajudar com o dever de matemática, você terá a experiência única de chorar com o seu pai por causa do dever de matemática. Quanto é 7 vezes 6? Tô perguntando sério, eu não faço a menor ideia de quanto seja. Eu também não! Outra coisa que me surpreende sobre minha mãe é que sempre que a gente tinha que se mudar, ela planejava viagens incríveis pelo país e era como sair de férias. A gente viu Monte Rushmore, Yellowstone, o Sino da Liberdade, o Four Corners, o Parque Nacional de Redwood e muitas outras coisas. Não consigo imaginar planejar uma viagem grande assim enquanto se cria 5 filhos, ensina eles a ler e a fazer contas, dá comida e impede eles de brigar. E pra piorar, ela nem tinha GPS. Ela imprimia os mapas do MapQuest e rezava pra não errar o caminho e se perder. Olha, eu não teria sobrevivido a isso. Se não tem uma linha azul mostrando exatamente onde eu preciso ir, eu simplesmente não chegaria ao destino. Geralmente, as pessoas acham que quem é educado em casa manda bem em matemática e ciências, mas é fraco em interação social. Infelizmente, mando mal nos dois. Eu sei que eu não sou o único que se sente deslocado assistindo aqueles documentários sobre crianças superdotadas. Eles são tipo, Com 2 anos já falava inglês e espanhol fluentemente. Com 6 anos já se formou como o primeiro da classe no ensino médio. E com 10 anos já tinha um doutorado em neurociência e astrofísica. E no mês passado ganhou um prêmio Nobel. se fizesse um documentário sobre mim, seria mais tipo... Com 2 anos, finalmente aprendeu a andar. Com 6 anos, aprendeu a não derramar o achocolatado. E com 10 anos, já desenhava bonecos idiotas. A única vez que me lembro de ter sido bom em alguma coisa na escola foi num teste de geografia. Porque minha mãe me ensinou uma música maneira pra decorar todos os 50 estados. E eu também mandava bem nos quadros de Punnett. Então, se seus pais têm tipo sanguíneo AB positivo, você ter o negativo não faz sentido. Isso significa que ou você tem um gene mutante, ou seu pai não é seu pai de verdade. Passar mais tempo em casa com certeza ajudou a desenvolver minha criatividade. Eu sempre fui um garoto criativo, mas ter ferramentas de arte, livros e brinquedos, além de acesso a um quintal grande, com certeza nutriu minha imaginação. Eu costumava sair de casa e ficava viajando, que tava numa aventura mágica. E quando meus amigos vinham brincar, a gente subia no trampolim. Um deles dizia: Finge que o trampolim é uma nave espacial e que a gente é astronauta. E pelo menos na minha cabeça, era real. Beleza, cadetes. Hoje vamos fazer treinamento de hipervelocidade. Certifiquem-se de seguir todos os protocolos antes de traçar um curso. Cadete Josh, assuma o manche. Ok, eu vou nos levar até a galáxia de animais de pelúcia. Seu maluco! Não dá pra chegar diretamente na galáxia dos animais empalhados. Vamos ter que dar uma volta na galáxia do zoológico pra evitar o cinturão de migalhas de biscoito. Se formos direto, os asteroides vão destruir a nave. Os controles travaram, não consigo desligar. Nós vamos bater. Todo mundo pra cápsula de escape. Acesso negado. As cápsulas de escape estão trancadas, é tarde demais! Seu idiota, você nos matou! Não! Crianças!
crianças. Vocês estão bem? Não tá vendo que a nave explodiu e a gente morreu, mãe? Que legal. Mas minha imaginação não parou por aí. Eu costumava pegar uma tigela na cozinha, saía, juntava um monte de coisa da natureza na tigela. Gramas, folhas, ervas, frutas, tinha de tudo. E daí eu fingia que tava fazendo uma poção mágica. Mãe, bebe isso, vai te transformar numa girafa. Não, obrigada. Vou continuar com meu sanduíche. Tudo bem, eu bebo. Bryson, não! Olha, funcionou. Ter uma imaginação poderosa foi vantagem por vários motivos, mas isso também significava que eu me assustava com facilidade. Jogar o lixo fora no escuro parecia uma experiência de vida ou morte. Eu tinha certeza de que um palhaço do mal ou um alienígena me mataria se eu não fosse lá o mais rápido possível. E é claro, quando eu apagava a última luz da casa, eu tinha que correr pro meu quarto o mais rápido possível pro demônio das sombras não me pegar. Mesmo sendo adulto, evito filmes de terror. É que eu acho que não vale a pena pra mim. Prefiro ser feliz e dormir bem. Mas eu não tinha medo só das coisas assustadoras dos filmes. Eu também caía nas histórias bizarras dos meus pais, feitas só pra me deixar mais obediente. Esse é o Papai Noel. Se for um bom menino, ele te dará um presente no Natal. Demais! Esse é o Bicho-Papão. Se você for um menino mau e desobedecer, ele vai te matar. Devagar e com muita dor. Ele vai arrancar seus braços sem piedade e usá-lo pra esmagar sua cabeça. Meu pai realmente me disse que se eu jogasse muito no GameCube, ele roubaria minha mente e eu nunca conseguiria parar de jogar. Isso me deu um cagaço. E é por isso que eu não joguei tanto videogame antes dos 14 anos. Mas é importante reconhecer que foi bom brincar lá fora o tempo todo. Eu sou grato por não ter fritado todos os meus receptores de dopamina com o iPad aos 5 anos. Em vez disso, passei meu tempo na sagrada natureza, comendo terra. Ter medos fictícios que nunca se realizaram era uma coisa, mas mesmo as coisas da vida real que eu temia nunca aconteceram. Eu cheguei mesmo a pensar que pegaria fogo mais do que 0 vezes. Qual é o sentido de saber parar, cair e rolar se eu nunca posso usar? Areias movediças, tornados, o Triângulo das Bermudas e piranhas também nunca foram um problema. O que eu deveria ter medo era dos preços dos imóveis e dos impostos. Ninguém me avisou sobre isso. Quando eu tinha 5 anos, estava perdendo meu tempo assistindo Thomas e seus amigos, quando deveria estar investindo em imóveis. Provavelmente eu poderia ter comprado essa casa por 6 peças de plástico e um chiclete, mas agora custa 2 milhões de dólares. Que idiota que eu sou! Mas eu divago. Além disso, ainda não tô morto. As areias movediças e os tornados ainda têm uma chance de... Enquanto isso, na escola, em casa, a minha professora, minha mãe, me dava tarefas de escrita. Uma dessas tarefas pedia que eu escrevesse uma frase com pelo menos 50 letras, mas eu concluí que seria difícil demais. Então, para facilitar o meu lado, eu escrevi isso. Olha, mãe, tem 50 letras, como você disse. Mesmo assim, eu era um solucionador de problemas criativo, mas por algum motivo, minha mãe chamava de trapaça. Ela até me mandou pra uma aula de arte na casa de uma mulher junto com os meus amigos. E ela nos dava todo tipo de projetos divertidos, com papel machê, aquarelas, colagens, etc. Eu sou muito grato por ter desenvolvido um amor pela arte tão novo, porque arte é um hobby muito gratificante e eu sou muito sortudo por poder trabalhar com isso. E agora eu tenho um superpoder incrível. Posso imaginar qualquer coisa que eu quiser e torná-la real através de desenho, viu? Mas um dos meus projetos de arte deu muito errado. Eu decidi que na próxima vez que eu visitasse meus amigos, todos nós fingiríamos ser personagens do Sonic. Meu irmão Brody me mostrou como desenhar o porco-espinho, então eu desenhei um monte de Sonics com diferentes acessórios e cores. Basicamente, eu criei um monte de Sonics originais, não me roubem. E eu queria grampear os papéis num livro pra poder levar pra casa do meu amigo e todo mundo poder escolher qual deles a gente iria interpretar. Eu peguei o grampeador e... eu grampeei bem no meu polegar. E naquele momento, eu finalmente entendi por que as lesões de desenhos animados eram animadas assim. Porque era essa a sensação. Tá batendo igual o coração. Como eu disse antes, era divertido brincar com as outras crianças que estudavam em casa. Mas uma parte frustrante era que geralmente eu era o único a sugerir o jogo que iríamos jogar em seguida. E quase sempre acabava sendo assim. Que tal a gente brincar de pega-pega? Não. Que tal a gente brincar de magos? Não. Que tal a gente brincar de esconde-esconde? Eu só brinco se a Diana brincar. Eu só brinco se a Rachel brincar. Eu só brinco se o Josh brincar. Por favor, só diz que sim, Josh. Tudo depende de você. Eu não.
Não quero brincar. Mas aí foi hora de me mudar de novo. Eu disse adeus aos meus amigos, nós fizemos outra viagem pelo país e chegamos na nossa nova casa na Califórnia. Fiz novos amigos no bairro e chegou a hora de enfrentar a escola pública. E eu odiei. Mas tá tudo bem, odiar as coisas ajuda a construir caráter. Além disso, minhas notas eram muito boas se usarmos as regras do golfe. E ter meus amigos comigo tornava tudo mais fácil. E agora eu sou um jovem muito equilibrado, bem ajustado e socialmente habilidoso. Eu e meu primo estávamos de boa, sabe? Aí a gente montou um cenário de Lego outro dia. Eu amo Lego! Sabia que ele foi inventado em 1932 na Dinamarca por um homem chamado Ole Kirk Christiansen? Eram só peças de madeira, mas uma hora eles começaram a fazer tijolos de plástico. esse cara tá falando? Assim, Sei eles lá, criaram tá doidão um de sistema em que todos café. os seus brinquedos pudessem ser conectados, apesar de muitos desafios, incluindo a fábrica deles pegando fogo. Ole e sua família preservaram e continuaram a fabricar o sistema único de tijolos. Então, em 1978, Vambora, os bonequinhos deve de ser Lego tal como contagioso. conhecemos foi criado. Os bonequinhos são itens de colecionador muito caros. Na verdade, um estudo recente mostrou que comprar conjuntos de Lego era um investimento melhor que o mercado de ações por manterem tão bem o seu valor. Isso significa que comprar e montar conjuntos de Lego não é apenas um hobby divertido, é uma maneira inteligente de usar seu dinheiro. Galera? É um Wii. Nossa, isso vai ser incrível! Olha, o canal Mi. Eu quero criar um Mi. Beleza, eu vou criar um pra você. Você é muito burro pra fazer isso sozinho. Quê? Eu disse que você é muito novo pra fazer sozinho. E pronto. Esse é a sua cara. Oi, eu sou o Bryson e hoje vamos falar sobre como um hobby divertido da infância lentamente se transformou em uma guerra infernal de competição rancorosa. Como a vergonha e humilhação de perder se acumularam dentro de mim me fizeram querer fazer de tudo pra destruir meus irmãos. Tô falando, é claro, sobre aquele italiano que todo mundo conhece, Mario. Mas antes de mergulharmos do meu lado vilão, vamos voltar a um tempo mais simples, quando eu dava meus primeiros passos no mundo dos videogames. Era tudo tão novo pra mim, eu me sentia como um pioneiro cósmico explorando uma galáxia diferente. Super Mario Galaxy, o jogo onde você atravessa o universo como o encanador italiano favorito da galera. Se você ainda não jogou esse jogo, resolve isso rápido, hein? Quando eu jogo esse jogo agora, me sinto como aquela cena do filme Ratatouille. Eu adorava quando era criança, com a sua constante enxurrada de novas inventivas ideias. Depois de assistir o Brody jogar Galaxy por um tempo, decidi me graduar de espectador de jogo para jogador. Sai da frente, Brody! A mamãe disse que é minha vez no Xbox. Imediatamente, a trilha sonora desse jogo mudou minha química cerebral pra sempre. As pessoas que fizeram essa música sabem como trazer alegria a um ser humano. Quando eu ouço Gusty Garden Galaxy, me faz acreditar que qualquer coisa é possível. O ambiente desaparece, eu flutuo no ar e entro no mundo do jogo. Esse foi um dos primeiros videogames que joguei, então eu tinha muito que aprender. Levei um tempo pra me acostumar a saltar entre planetas, desafiar a gravidade e andar de cabeça pra baixo. E aí eu coletei algumas estrelas e depois fui pra Loop the Loop Galaxy. E deixa eu te dizer, esse nível quebrou o pequeno Bryson. Nesse nível, você anda por um curso de corrida flutuante em uma raia. Mas eu queria marcar o maior ponto, queria ir rápido. Então meu polegar nunca largava o botão de aceleração e isso significava que eu não conseguia fazer curvas fechadas. Eu voava pra fora do mapa e morria. E pra piorar, eu tinha que usar os... controles de movimento. Não conseguia vencer, não importava o quanto tentasse. Comecei a chorar, o Brody teve que me ajudar a passar do nível. Isso vai entrar pra história como a segunda maior derrota da humanidade envolvendo arraias. Mas depois desse pequeno obstáculo, eu tava pronto pra enfrentar o resto do jogo e perder pro Bowser 50 vezes. Mas o Brody, sendo um veterano experiente, me ensinou a cronometrar perfeitamente meus movimentos de giro. E usei eles pra girar o Bowser como um Beyblade. So long, Bowser! Eu tava me sentindo bem com minhas novas habilidades. Derrotar o Bowser quando criança é algo importante, tá bom? Nessa idade, o que mais você tem pra se orgulhar? Dos desenhos que você fez, que a mamãe colocou na geladeira? Eu vou te mandar real. A mamãe vai jogar fora esses desenhos horríveis quando você não estiver lá. Mas a conquista de derrotar o Rei dos Culpas? Isso dura pra sempre. Então eu cheguei na galáxia Rolling Green. Isso parece ser um nível divertido, fácil e amigável? Não! Se a corrida com a raia me quebrou, essa me despedaçou. No nível, você pula em uma bola que tem umas estrelas dentro e usa os...
controles de movimento pra levar a bola através dos obstáculos e gumbas até o fim e desbloquear a estrela. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu caía toda hora, o que me deixava impaciente, o que me fazia ir mais rápido, o que me fazia cair mais, e o ciclo continuava. Com 6 anos, eu simplesmente não tinha coordenação ou habilidades motoras pra vencer isso. Mas eu tava determinado. Não queria pedir ajuda pro Brody de novo. Queria ser um grande jogador. Me concentrei e morri várias vezes por 1 hora inteira. Mas então, finalmente, passei do ponto... Foi mal. Mas então, finalmente, passei do ponto onde eu normalmente caía. Tava perto do final, atravessei uma ponte e vi uma bandeira. Minhas mãos estavam tremendo, a adrenalina bombando. Eu senti o gosto da vitória. Pulei pra última ilha e consegui. Inclinei meu emote totalmente pra frente, mas... Não! Literalmente tropecei na linha de chegada. Minha confiança foi destruída e eu tive que ir me recompor na outra sala. Mas não deixaria esse calvário me quebrar. Eu deixaria me forjar em algo mais forte. Voltei e entrei no modo instinto superior. E finalmente venci. E foi aí que eu senti a euforia do jogador. Todos os meus receptores de dopamina dispararam e eu pulei de alegria. Esse é o melhor dia da minha vida! Eu tinha emergido vitorioso e estava pronto para conquistar o universo. Literalmente, cruzei pelas outras galáxias. Nada poderia me deter. Uma galáxia gelada e quente, onde você patina e luta contra um polvo de lava, sem problemas. Uma galáxia de mansão assombrada, onde você salva o Luigi, trabalho leve. Uma galáxia feita de brinquedos, onde você corre por plataformas torcidas com o formato do Mario, brincadeira de criança. Trabalho leve sem reação. Trabalho leve sem reação. Trabalho leve sem reação. Ok, essa foi meio pesada. Todos os meus pesadelos se materializaram. Era uma versão ainda mais difícil do nível anterior. Pulando 2 horas de dor e agonia, finalmente venci. Yahoo! Sinceramente, eu tô convencido de que esse jogo ampliou minha gama emocional. É como a terceira lei de Newton. Quanto mais sofrimento você experimenta, mais capacidade você tem pra alegria. E acredite quando eu digo que esses níveis me fizeram sofrer. Depois salvei a Princesa Peach, ou sei lá. A mecânica revolucionária de gravidade, o design de nível de primeira e a trilha sonora encantadora garantem fáceis 100 pontos Bryson. Mas não podíamos ter o jogo que mandou o Mario pro espaço sem o jogo que mandou o Mario pra uma dimensão completamente diferente. Super Mario 64, um clássico atemporal. Ele pavimentou o caminho pra tantos jogos entrarem na terceira dimensão. Eu tô esperando até hoje pelo Super Mario 65, né? Eu não consigo descrever o medo puro e primitivo que o pequeno Bryson sentiu ao ver aquele Chain Chomp gigante pela primeira vez. Eu nem comecei a falar sobre aquela corrida contra o Koopa the Quick. Eu odeio tanto essa tartaruga idiota. Eu não conseguia vencer, mas aí um dia o Brody me contou um segredinho. Ele vai ganhar a corrida de novo! Tá vendo esse buraco na parede? Entra nele. Como é que isso vai... Ai! Ai, meu Deus! Ai! Tá vendo aquele feixe de luz? Olha pra cima. Segue aquela trilha de moedas indo pra parede. Isso! 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 A sensação de realização e admiração ao descobrir esses segredos pela primeira vez formaram uma memória marcante, mesmo que eu tenha precisado de ajuda. Foi uma coisa muito importante receber a ajuda do Brody pra encontrar os segredos, porque geralmente ele fazia aquele truque clássico de me dar um controle desligado e me fazia acreditar que eu tava realmente jogando. Será que eu tô jogando mesmo? O Mario nem tá me ouvindo e esse controle também não tá conectado. Na verdade, você tá jogando com aquele pinguinzinho bebê. No meu tempo, não tinha tutoriais de videogame na internet. A única forma de eu aprender o que precisava era ouvindo as conversas no parquinho e as dicas dos meus irmãos. Essa informação era muito valiosa. O Brody me ensinou a fazer o pulo longo e viajar na velocidade da luz. Com certeza, esse jogo é ótimo, mas eu e meus irmãos geralmente jogávamos a versão remasterizada no DS. Eles adicionaram alguns minijogos que jogávamos juntos o tempo todo. Alguns dos meus favoritos eram o jogo do rosto escondido, de ordenar os bombombs e o que você desenhava pula-pulas pro Mario pular. Eu acho absolutamente insano que há pessoas com vícios em jogos de azar causados por Luigi ensinando como fazer isso. Mas também tinha um jogo multiplayer onde você luta contra os outros pra pegar mais estrelas e eu e meus irmãos levávamos isso muito a sério.
O Bryson tem 3 estrelas! Brady, Brenner, pegue ele! Sai fora, eu conquistei elas! Ataque surpresa! Mãe, o Brayden roubou minha estrela. Fala sério, tá usando de novo a desculpa do irmão mais novo. O Brayden com certeza já fez isso. E nem pensar em um minuto que eu vou colocar ele de castigo. Eu tenho que deixar você crescer. Não deixa o que ele tá fazendo atrapalhar você. Se vira, garoto. Fala sério, me erra. Mas a rivalidade entre irmãos estava só começando. Vamos aumentar a temperatura e partir pro jogo que tem causado gritos que destroem relações por décadas. Mario Party, um jogo de festa pra toda a família. Esse jogo me apresentou uma nova emoção. Sede de sangue. Uma coisa que você tem que saber sobre esse jogo é que quando eu ganho é por pura habilidade. Mas quando vocês idiotas ganham é por pura sorte. E as estrelas bônus idiotas nem contam. Quando se cria um jogo é importante achar um bom equilíbrio entre habilidade e sorte. Na opinião de muita gente, Mario Party é um jogo muito baseado em sorte. Ainda assim é muito divertido nas festas se você não levar muito a sério. E provavelmente é por isso que chamam de Mario Party. Infelizmente, meus irmãos e eu não temos autocontrole. Então pra nós era mais como um combate gladiatorial Mario. Nossa rivalidade de irmãos parecia vazar pra todos os aspectos das nossas vidas, e videogames não eram exceção. Até ser o jogador 1 era algo importante. Se meu emote se conectasse primeiro, o Brody ficava desesperado, desconectava todos os controles, sincronizava de novo até ser o jogador 1. Também jogávamos a versão de DS do Mario Party, quando a família viajava de carro, e eu me lembro de gritar até perder a voz por perder minijogos. Algo sobre esse jogo é uma receita pra raiva pura e malícia. Acho que é por isso que é bom em festas, porque você vê as cores de todos. Sempre fica tenso quando o Toad anuncia a pontuação final. Ok, eu tenho 4 estrelas e 46 moedas. Todo mundo só tem 3, então eu devo ficar em primeiro. Hora de anunciar as estrelas bônus. A primeira vai para quem percorreu a menor quantidade de espaços. Brenner! Ok. Eu ainda tenho mais moedas que ele, então desde que ele não ganhe a segunda, eu vou ganhar. E a próxima estrela vai para o jogador que perdeu mais minijogos. Brenner! Seu eu vou te matar! Em um jogo, eu tava indo muito bem. Tinha várias estrelas e impressionantes 270 moedas. Mas esse era o mapa Spaceland. Se a plataforma central fosse pisada 5 vezes, a nave espacial do Bowser atiraria um gigantesco laser pelo tabuleiro. E claro, eu tava bem na linha de mira. Não! Para! Calma, não faça isso! Comecei a recorrer a medidas mais drásticas pra tentar vencer meus irmãos. Tem um mini-jogo onde você tem que apertar o botão A o mais rápido possível. E eu decidi desequilibrar as coisas a meu favor. Peguei uma pistola de massagem e coloquei na velocidade máxima na minha palma, o que fez meus dedos vibrarem de maneira insana. Então coloquei meu dedo no botão A e... Como segundo mais novo, meus irmãos mais velhos sempre eram muito melhores do que eu em tudo. E sinceramente, o Brenner também era. Ele já saiu da barriga sabendo usar um iPad e tava fazendo 360 noob scoop enquanto ainda usava fraldas. Eu queria ganhar em alguma coisa, só não tinha encontrado o jogo certo ainda. Mario Kart. Eu não me considero uma pessoa muito competitiva, mas, como vocês viram aqui hoje, videogames são a exceção, principalmente Mario Kart. Felizmente, meu espírito competitivo tá bem direcionado, porque eu sou incrível em Mario Kart e ninguém pode me vencer, mas eu nem sempre fui assim. Tudo começou, claro, com Mario Kart DS. Eu e meus irmãos corríamos uns contra os outros, mas eu não entendia a mecânica de drift, então eu só virava e jogava bananas, e nunca conseguia vencer meus irmãos. Quando eles finalmente me mostraram como fazer o drift, demorou muito pra eu me acostumar. Você tem que mexer o D-pad pra frente e pra trás pra acumular uma carga que te dá um impulso. E foi muito difícil gerenciar isso enquanto controlava a trajetória das minhas curvas com tão pouca idade. Claramente eu tinha muito que aprender. Inclusive, essa foi a primeira vez que ficar melhor que meus irmãos em algo não parecia impossivelmente fora do alcance. Eu queria ganhar em algo. Eu podia sentir o potencial dentro de mim. Eu queria ser o jogador 1. Então eu me concentrei e continuei meu treinamento. Peraí, eu sou o primeiro! Eu vou ganhar! Um
Pouco depois, nós passamos de Mario Kart DS pra Mario Kart Wii. Esse foi o que eu joguei menos, porque, como eu já disse, eu não entendo controles de movimento. Além disso, parece que usar uma moto é a única opção viável, porque fazer uma manobra é uma aceleração gratuita. Então isso é bem bobo. Isso não me ajudou a desenvolver minhas habilidades, mas adicionou algumas pistas ótimas. E usar o emote de plástico foi divertido quando era criança. Olha, mãe, tô dirigindo! Ele nunca vai tirar a carteira de motorista. Depois entrei em um campo de treinamento digno do meu potencial, Mario Kart 7. Eles adicionaram personalização do kart, níveis subaquáticos, planadores e um monte de pistas incríveis. E um sistema de pilotagem muito melhor. Esse definitivamente foi o melhor Mario Kart da época. Eu aprendi as estratégias, aprendi os atalhos e comecei a desenvolver meu poder. Passei a ser um desafio muito maior pros meus irmãos. E o Brody e o Brayden podiam sentir o reinado do terror escorrendo pelas minhas mãos enquanto eu ganhava. Os egípcios acreditavam que a coisa mais significativa que você poderia fazer na vida era morrer. Enquanto estudava, encontrei até um atalho proibido. Na corrida Macaurro, se você usar o cogumelo pra sair da pista no ângulo certo, vai cair em uma área fora dos limites que corresponde a uma parte muito mais à frente do mapa. Então, quando o Lakitu te salva, ele acha que você tá mais adiantado do que tá e te coloca lá, permitindo que avance na frente de todos. A primeira vez que eu fiz esse truque nos meus irmãos foi hilário. Como poeira, perdedores! Mal sabia o Brody que a história tava prestes a mudar. Mas eu tava apenas começando. Eu queria mais. Então finalmente chegou o Mario Kart 8 e 8 Deluxe. Eles adicionaram mecânicas de antigravidade, uma série de pistas e karts incríveis. À medida que os jogos ficavam melhores, eu também melhorava. Mas demorou um pouco pra eu me acostumar com 200 cilindradas, onde os karts vão absurdamente rápido. Você realmente tem que usar os freios pra fazer as curvas com precisão e não sair da pista. Mas depois que eu aprendi isso, me tornei imparável. Você é fraco, assim como o resto do seu povo. Eles não mereciam existir nesse mundo, no meu mundo. Prepare-se para se juntar a eles. Prepare-se para morrer. Eu tinha destruído o Brody e o Brayden tantas vezes que desbloqueei a última fronteira da habilidade no Mario Kart, uma técnica proibida conhecida como contrabando. No jogo, os itens mais fortes são dados às pessoas que estão atrás na corrida para equilibrar. Basicamente, você fica atrás da corrida para passar pelos melhores itens. E aí, usa eles para fazer atalhos e chegar na frente do último momento para roubar a vitória. Essa estratégia é especialmente cruel, porque se você tiver sucesso, alguém vai ficar com a chance de chegar em primeiro lugar a corrida toda só para você tirar isso deles no último segundo. Eu fiz isso inúmeras vezes pra humilhar a família e os amigos. E finalmente realizei meu sonho de ser melhor que meus irmãos em alguma coisa. Com meus inimigos derrotados, minha sede de vitória finalmente foi saciada. E eu sei o que você deve estar pensando. Esse cara deve ser muito ruim em tudo que faz. Se a única coisa que ele pode se gabar é ser bom em um jogo de videogame infantil. E eu digo sim, isso é bem verdade. Então me deixe em paz, por favor. Mario foi definitivamente uma grande parte de crescer e sempre vou ter boas lembranças de jogar com os meus irmãos. Tem sido legal finalmente derrotar eles. Os irmãos mais novos têm que aproveitar, né? E falando sério, foi muito gentil da parte do Brody sempre me ajudar a encontrar os segredos escondidos e passar níveis que eram difíceis demais. Eu tô muito feliz por ter tantas boas memórias jogando com os meninos. Isso foi tão injusto! Questão de habilidade. Admite, vai! Beleza, mandou bem. Vamos jogar outro jogo. Happy Feet! Wombo Combo! Isso não é um falco! Isso não é um falco! Ah! Uau, uau, uau! Ah! Uau! Ah! Opa, calma aí, sem pressa. Sou eu, a sua consciência. Isso não é seguro. Descer a escada usando uma caixa de papelão é pedir pra se arrebentar, rapaz. Oi, eu sou o Bryson. E como a maioria de vocês, a minha essência tá presa num receptáculo físico chamado meu corpo. Como assim a maioria?
Bom, eu não quis ofender nenhum fantasma, espírito ou qualquer entidade evoluída que possa estar assistindo. A questão é que eu sinto dor e posso provar isso. Ai... E se tem uma coisa que eu aprendi até agora, é que a internet foi feita pra ver os outros se ferrando. Como assim, se ferrando? Bom, é tipo assim... Então, considerando a quantidade de vídeos de tombos que eu já vi, decidi retribuir pra comunidade contando as maiores dores e humilhações que já sofri. Como se fosse uma corrente, sabe? Vamos começar com quando eu era criança. Lá estava eu sentadinho na banheira quando olhei pro lado e vi a gilete do meu pai. Acho que é uma boa ideia eu mexer nisso, pensou o menino. Daí tentei imitar os movimentos que ele fazia pra se barbear. Como você pode imaginar, crianças e lâminas afiadas não combinam. Acabei me cortando todo e tive que colar um band-aid no bigodinho. Ficou bem mais difícil comer minha sopa de tomate com biscoitinhos, o que foi uma verdadeira tragédia, sejamos honestas. Ao contrário do que parece nos meus vídeos, eu sou muito de boa, paz e amor, eu nem curto briga, com uma exceção. Lá vem! Teve uma vez que eu realmente quis resolver as coisas com o bom e velho sanduíche de porrada. O Braden passou o dia todo me zoando, como sempre, né? Acho que foi pior do que o normal, porque chegou uma hora que eu simplesmente surtei. Decidi que o papo já tinha terminado e que meu punho ia falar por mim. Fui andando pelo quintal com o punho fechado, pronto pra fazer justiça com as próprias mãos. Meu coração tava disparado. Era a hora do Braden pagar pelos crimes dele. Mas acho que Deus viu o que eu ia fazer e falou: Você não é esse cara, irmão. Confia, você não é esse cara. Então, por um tempo, o Braden tava salvo. Mas, como vocês vão ver depois, isso não ia durar pra sempre. Falando em bagunça de irmão, pular na cama elástica com eles sempre foi muito maneiro. A gente brincava de homem morto, jogava balão d'água, fazia uns mortais. E pra deixar ainda mais radical, eles conseguiam me jogar muito mais alto do que eu conseguiria sozinho. Mas é claro que eles decidiram me lançar cada vez mais alto. Manda ele pro alto! Vamos juntos! 1, 2, 3! Depois, eu aprendi a minha lição e nunca mais me machuquei numa cama elástica. Pedi pros meus amigos me ensinarem a dar o mortal pra trás na cama elástica. É tipo um mortal pra frente, só que ao contrário. Ah, tá, chega de papo, eu consigo. Você vai ver. O que é que tá rolando aqui? Eu caí de cabeça direto no chão e meus amigos acharam que eu tinha morrido. Mas de algum jeito eu tava bem e no mesmo dia ainda consegui acertar um mortal pra trás. Crianças parecem ter um escudo de proteção contra a morte. São muito moles e escorregadias pra Dona Morte conseguir pegar de jeito. Se eu caísse de cabeça daquele jeito hoje em dia, provavelmente ia ser tipo vários ligamentos rompidos, nervo danificado. Agora chegou a hora da pior dor que eu senti quando era criança. A gente tava numa piscina coberta, quase indo embora. Braden abriu a porta e saiu do prédio, e eu fui atrás. Mas parei um segundo pra conferir se meus pais estavam vindo também. Enquanto eu me distraí, a porta fechou bem no meu pé e arrancou minha unha do dedão inteira. Imagina só tentar sair de boa por uma porta e a porta te amaldiçoa com menos 10 de armadura no pé por 1 ano. Pois é, levou 1 ano inteiro pra unha crescer. Agora imagina tentar colocar meia num dedo sem unha. Ao invés da armadura, é só um monte de terminações nervosas e desespero. Resumindo, acho que é por isso que eu sou um cara que vive de chinelo. Agora vamos pras experiências dolorosas mais recentes. Eu fui levar o Bo até um parque de pets perto de casa. A gente chegou no estacionamento e saímos correndo pra pular o canteiro como sempre. Mas acho que eu não tava tão concentrado, porque meu pé enganchou no canteiro e eu comi o asfalto. Levantei rapidinho, conferi se ninguém tinha visto o tombo, e aí percebi que meu joelho tava ralado e sangrando. Mas a gente já tava ali, né? O Bo queria brincar com os outros cachorros. Eu não ia voltar direto pra casa sem deixar ele se divertir. Fiquei lá parado assistindo ele brincar enquanto eu sangrava. E aí, tudo bem? Você tá sangrando. É, eu tô assim, não esquenta a cabeça.
Para de me encarar, por favor. Podemos falar sobre como é constrangedor sangrar? É tão dramático. Nem doeu tanto assim. Para de chorar. Eu não quero que esses desconhecidos saibam que eu sangro. Sangue é o corpo mostrando fraqueza. Agora todo mundo sabe que eu sou um alvo fácil. Falando nisso, eu não fazia ideia do quanto um corte na cabeça sangra. Uma vez eu fui pegar umas coisas na caixa de ferramentas dos meus pais. E quando eu me levantei, bati a cabeça no quadro de energia. O corte foi minúsculo, mas sangrou pra caramba. Acho que é porque as pessoas guardam coisas importantes na cabeça e precisam de sangue pra isso. No meu caso, é mais tipo um espaço vazio com esse carinha aqui dentro. Ver o tamanho do meu cérebro talvez explique a próxima história. Eu tinha acabado de comprar uma calça jeans e tava tirando os adesivos e etiquetas. Arranquei o papelão que vinha preso na cintura da calça e percebi que os fios brancos que seguravam o papel ainda estavam lá. Então resolvi cortá-los com uma faca de manteiga. Desde então aprendi uma lição valiosa sobre como facas cegas podem ser mais perigosas que facas afiadas, porque elas exigem mais força para cortar, o que aumenta a chance de... Bom, disso aí. Mas na hora de escolher a faca, meu cérebro falou assim: faca grande e afiada, corta, corta, perigosa. Faca pequena e cega, corta menos, menos perigosa. Então eu peguei a faca de manteiga e a enfiei entre os fios, mas ela não estava cortando. Por isso apliquei mais força. O fio arrebentou, perdi o controle da faca e cortei meu dedo indicador. Começou a jorrar sangue na hora. O corte foi bem fundo. Enfaixei com gás e fita. E aí, no clássico modo machão, pensei comigo mesmo: uau, esse corte foi fundo e tá doendo. Eu vou simplesmente fingir que não aconteceu, como um homem. E resolvi continuar o meu dia. Horas depois, fui visitar o Brody e a Jen pra jogar Mario Party. Eles viram curativo no meu dedo, me fizeram tirar a gaze e viram que o corte ainda tava sangrando. Você devia ir pro hospital. Né? A gente vai te levar pro hospital. A anestesia doeu demais, porque o médico apertou meu dedo, abriu o corte e enfiou a agulha bem lá dentro. Mas depois disso não senti mais nada e ele costurou. Agora tem uma cicatriz irada no dedo e recentemente o Brody ganhou uma igual por causa de um acidente esculpindo abóbora. E não foi a única vez que ferrei com meu dedo. Eu tava visitando um mini zoológico com a família da minha irmã e nos deram um copinho de ração pra cada um. Umas lhamas viram que eu tinha comida e vieram até a cerca pedir um pouquinho. Vi umas pessoas despejando a ração na mão e deixando as lhamas comerem direto da mão. Só que eu achei aquilo um pouco nojento. Então decidi só esticar o copinho e deixar a lhama comer dali. Mas a lhama deu um bote, mordeu o copo e começou a puxar com força, tentando me fazer soltar. Só que eu não conseguia soltar, porque ela também tinha mordido meu dedo junto. Solta aí, cara, eu tô com fome! Eu não consigo! Uma hora eu consegui escapar, mas ela levou toda a comida que eu tinha. Agora eu não tinha mais nada pra dar pras capivaras. E a lhama aprendeu que podia morder todo mundo pra conseguir o que queria. Talvez eu devesse usar essa tática. Eu fui pro viveiro pra esquecer meus problemas, mas no melhor estilo Bryson, eu tava de chinelo. E os passarinhos acharam que meus dedos do pé eram comida e começaram a morder tudo. Tinha até uma casquinha no meu pé e eles arrancaram. Achei que eu ia alimentar os bichos, não ser o lanche deles. Vamos ver se vocês gostam disso aqui. Bom, já falei das dores da infância e das dores mais recentes, mas tem uma categoria que eu ainda não contei nesse vídeo. Uma quantidade absurda da minha dor veio durante nossas viagens familiares de verão aparentemente inocentes. Minha primeira lembrança num barco foi numa reunião gigante de família. O Tim e o Mini Bryson estavam de boa, só sentados no barco. Mas meu pai insistiu pra eu tentar o wakeboard. Vai lá, é fácil, é só segurar firme, vai ser divertido. Beleza, pai, eu confio em você. Pensei eu todo inocente. Ele me prendeu na prancha e me jogou no lago. Manda ver. Eu tô conseguindo! Eu tô conseguindo! Aí a ponta da prancha acabou travando na água. Na hora, meu nariz e minha boca viraram uma coisa só com o lago. Uma sensação bem meh. Essa foi a última vez que eu tentei wakeboard. O risco de enfiar a cara na água a 30 km por hora a qualquer momento não valia a pena pra mim. Depois fui tentar boia, uma opção teoricamente mais segura. A ideia da boia me parece hilária até hoje. Quem inventou isso devia estar completamente doido. Você amarra uma corda entre a boia e um barco a motor. Sobe nela e segura firme com tudo. Nada de estranho até aí, né? Minha
Minha mãe, meus irmãos e eu subimos numa boia grandona e a gente tava se divertindo como nunca. Mas aí vimos uma onda gigante vindo na nossa direção. Ela lançou a gente pro alto, o fundo da boia pegou o vento e a boia começou a voar. Minha mãe literalmente deu uma cambalhota na superfície da água. Nem preciso dizer que depois disso ela perdeu a vontade, não é? Eu, por outro lado, tava só começando. Mesmo com as quedas doloridas, a adrenalina de tentar não morrer pulando sobre as ondas e sendo jogado pros lados era viciante demais pra resistir. E igual aluno do ensino fundamental depois de um fora, eu tava pronto pra me machucar de novo. Eu e meus irmãos estávamos na boia rindo a beça, quando minha mãe virou o barco muito forte pra um lado e depois pro outro. A corda ficou toda frouxa e a boia desacelerou. Mas o barco continuava indo e eu sabia que a corda ia esticar de novo e arremessar a gente com tudo. Passei pelas 5 fases do luto em segundos e me preparei pro inevitável. A boia foi de parada pra velocidade máxima em um piscar de olhos. Nossos corpos não acompanharam e a boia foi arrancada debaixo da gente. Mas isso não me parou. Depois de um dia inteiro de boia, todo mundo tava cansado e querendo ir embora. Mas eu ainda tava no pique da adrenalina. Vai, deixa eu ir mais uma vez. Eu só preciso de mais uma dose e aí eu paro. Eu juro. Só um último trago, mano. Por favor, vamos! Como ninguém queria ir comigo, a namorada do Brody na época, que agora é a esposa, a Jen, resolveu ser legal e topar uma última volta. Hoje tá tão divertido. Adorei conhecer melhor todo mundo. Acho que eu tô afim do seu irmão. Pera mais um pouco. Aí a gente bateu numa onda gigante e saiu voando. E a Jen, sem querer, deu um socão na minha nuca com toda a força. Enquanto caía na água, eu só pensava: Fica acordado! Não dorme na água, você vai morrer! Por sorte, eu tava consciente. Apesar da dor. Meu Deus, desculpa mesmo. Você tá bem? Parece que bateram um picador de gelo na minha nuca e provavelmente eu tive uma concussão. Enfim, mais uma volta. Quem vem comigo, hein? Depois de levar esse socão da Jen, eu tive certeza de que ela ia se encaixar na família. Além disso, o Brody ver aquela menina dando um pau no irmãozinho chato deve ter ajudado ele a tomar uma decisão. Agora, como eu já disse, o Brayden é um pestinha que adora zoar comigo. Acho que eu devo ter cara de quem merece apanhar, sei lá, porque ele costuma me sacanear do nada e sem motivo. Uma vez ele se ofereceu pra me levar num jet ski. Que gentil! Pensei eu todo trouxa. Então ele virou o guidão com tudo sem avisar e me fez quicar igual pedra na água. E levou essa mesma energia pro nosso rolê com a boia. Eu tava lá de boa, só curtindo. E ele não parava de me jogar pra fora da boia. Eu acabei só aceitando aquilo, porque o Brayden sempre foi mais forte que eu. Mas ele resolveu me derrubar em todas as rodadas. E aquilo me deixou muito bolado. No nosso rolê seguinte, eu e o Brayden dividimos a mesma boia. Aí, foi mal por sempre te jogar na água. Vamos fazer as pazes. Ha! Beleza! Respondi, mas quando a boia foi puxada pro lado, eu me encaixei no canto do assento, apoiei os ombros e empurrei ele com as pernas. Peraí, para! A gente não tinha uma trégua! A sua conta chegou. Aquela foi a primeira vez que eu consegui ser mais forte que o Brayden. Foi uma delícia! Acho que ter feito treino de perna compensou. Pronto, agora estamos quites. Falei enquanto ajudava ele a voltar pro barco. Ok, eu acredito. Pensou o Brayden todo ingênuo. Depois, eu, meu pai e o Brayden estávamos na boia e eu vi uma onda gigante se aproximando. E um plano se formou. Eu me segurei e bem na hora que a gente foi pro salto, com meu pai e Brayden suspensos no ar, eu chutei o papai contra o Brayden, derrubando os dois na água. Desde então, eu e o Brayden deixamos a rivalidade de lado e fomos curtir um rolê de wake surf sem violência. Tá vendo? A zoeira nunca acaba. Mas relaxa, eu me vinguei. Bom, eu espero que tenham curtido essa coletânea épica das piores pancadas da minha vida. Eu com certeza não. Mas acabei aprendendo uma coisa sobre a vida. E hoje eu concordo com uma teoria que eu vi uma vez. Eis a teoria. Tragédia mais tempo igual a comédia. E eu posso provar. Confia, moleque. Daqui a uns anos isso vai ser hilário. Só espera.